No tema do dia desta segunda-feira é o primeiro, logo após o fim da Liga Portugal Betclic, e eu sou a Andrea Araújo e tenho aqui comigo o nosso jornalista Humberto Ferreira para debatermos aqui um pouco sobre 5 pontos positivos deste campeonato. Bom dia, Humberto. A minha primeira pergunta para ti é, vamos dividir isto por tópicos e começamos por jogadores. Quem é que foram os grandes destaques desta edição? Só para não nos dizerem que depois não falamos dos negativos, fica aqui uma nota prévia de que iremos ter um tema do dia também dedicado aos pontos negativos do campeonato. Hoje decidimos abordar o lado dos pontos positivos. Quanto aos jogadores, há dois a destacar, que eu diria que sobressaem sobre muitos, e haveriam muitos para falarmos, mas nós vamos aqui centrar em dois jogadores. Víctor Gyökeres, não só pelo assombro dos números que ele apresentou esta temporada, mas por duas notas muito importantes ao longo da temporada, que foi o facto de se ter mantido ao longo de toda a época, foi uma grande dúvida no último mercado de transferências, foi uma grande dúvida do mercado de janeiro, até pela saída prematura também de Ruben Amorim do Sporting, e portanto havia a grande dúvida sobre se Víctor Gyökeres ia ficar no Sporting ou se não ia ficar no Sporting. Desvendada essa dúvida, também havia a dúvida de como é que as defesas iriam conseguir anular Víctor Gyökeres no Sporting, depois de uma primeira época absolutamente fabulosa. Eu diria que Víctor Gyökeres apresentou-se num nível ainda mais estratosférico, passou por um período de uma lesão bastante arreliadora para o nível físico do jogador, até de alguma forma não foi muito bem desvendado o que é que ele tinha. Percebe-se e percebeu-se depois também pela forma de falar de Rui Borges, que estava muito mais na ótica de proteger o jogador e os adversários não saberem qual é que era o problema físico de Víctor Gyökeres, mas o que é certo é que esse trabalho feito com pinças fez com que o jogador sueco chegasse a esta fase final do campeonato ainda com a veia goleadora mais acentuada, e por isso é um dos aspectos positivos deste campeonato, é esta continuidade depois de uma primeira época absolutamente excepcional, ter uma segunda ainda mais dinamitizadora para as equipas que tiveram Víctor Gyökeres pela frente. Os números demonstram isso mesmo. O outro nome é Rodrigo Mora. Ninguém esperaria, diria eu, porventura, ter um jovem ainda menor de idade, com todo o respeito, mas com 17 anos, a ser uma espécie de carregador de piano da esperança portista ao longo de uma temporada que correu muito mal para os Dragões. E, portanto, o nome de Rodrigo Mora sobressai sobre os demais no patamar do Futebol Clube do Porto. Ele fez 18 anos no início do mês de maio e para trás deixa um registro absolutamente notável de alguém com 17 anos que fez algo que nunca tinha acontecido no Futebol Clube do Porto com esta idade. E, portanto, é um dos grandes nomes também a destacar e a ressalvar nestes 5 pontos positivos, o de Rodrigo Mora, com os golos, com a influência no jogo do Futebol Clube do Porto, com o ponto nevrálgico do motor ofensivo azul e branco, ele e Fábio Vieira, mas ele, porventura, não se esperaria que pudesse ter um papel de assumir o jogo de forma tão decisiva. Há momentos em que ele é absolutamente decisivo e que no meio de um futebol de régua e esquadro ele foi sempre buscar o compasso para dar uma volta à parte e conseguir fazer com que o Futebol Clube do Porto conseguisse ter uma eficácia diferente, com golos belíssimos, e por isso é também um nome de destaque nestes pontos positivos. Deixando agora os jogadores de parte, passamos para os treinadores. Quem é que merece o maior realce? Tiago Margarido e Vasco Matos. São dois treinadores, dois dos poucos treinadores que se mantiveram durante toda uma temporada e que vieram da temporada passada. Vieram do Santa Clara, ou subiram com o Santa Clara e com o Nacional da Madeira. Dois projetos que fizeram épocas também espetaculares em virtude do que se avinhava. O plantel do Nacional da Madeira foi construído com muitas debilidades, com muitos jogadores emprestados, que de resto depois tiveram alguns até que serem contratados, outros foram vendidos e terminaram os seus contratos no mercado de janeiro, mas o trabalho destes dois treinadores é algo que é assinalável. Vasco Matos abdicou de ir para o Botafogo para poder fazer um projeto com Santa Clara até o final, conseguiu fazer com um projeto europeu nos Açores. São dois treinadores que vêm da Liga 2 e que subiram à Primeira Liga
e conseguiram demonstrar toda a sua qualidade dos dois treinadores e é um trabalho de assinatura, aquele que os dois fazem, quer no Nacional da Madeira, quer no Santa Clara, com dimensões diferentes, até porque o plantel do Santa Clara, à partida, demonstrava poder ter uma capacidade de fazer algo que conseguiu, que foi uma posição europeia. O do Nacional da Madeira tinha muitas fragilidades e basta recordar a primeira metade da temporada em que a equipa tem poucos pontos e depois consegue o treinadores implementar bem o seu estilo e fazer com que os jogadores corporizem as suas ideias e, portanto, estes dois treinadores, olhando pela distância de treinadores que saíram e clubes que tinham outro tipo de apostas, eu diria que estes dois treinadores merecem ter este destaque positivo. Uma nota de realce ainda para João Pereira e também para Ian Castro, que iremos falar mais à frente, mas que também merecem estar neste destaque. Foram dois treinadores muito contestados em determinado momento da temporada e que se mantiveram até ao fim e conseguiram levar os seus objetivos até ao final. Achas que nesta lista de pontos positivos Bruno Lage também encaixa? Bruno Lage encaixa e esta parte até pode ser um pouco polémica em virtude do facto do Benfica não ter sido campeão. Mas importa dizer que o Bruno Lage, quando entra no Benfica, entra recheado de desconfianças por parte de toda a gente. Estamos a falar de um treinador que tinha levado o Benfica ao título de campeão nacional, mas que depois saiu. Ele disse que gostava de deixar uma nova imagem no Benfica e que sentiu que a sua primeira imagem não foi a melhor, mas estamos a falar de um treinador que herdou uma equipa que não foi ele que construiu, teve um último dia de mercado que não foi ele que idealizou e, portanto, teve que agarrar-se ao que tinha. E o agarrar-se ao que tinha fez com que Bruno Lage demonstrasse também todo o seu papel de benfiquista, no discurso, na forma como conseguiu injetar o grupo com confiança. Um Benfica que tinha perdido o campeonato e começou a época recheado de dúvidas e a perder muitos pontos de forma em catadupa, levou à saída de Roger Schmidt e, portanto, a chegada de Bruno Lage, eu acho que ele sentiu em determinada altura que não era a primeira, nem a segunda e porventura nem a terceira opção que o Benfica procurava para o banco de suplentes como treinador principal. No entanto, agarrou-se à oportunidade que lhe deram e conseguiu injetar essa confiança dentro do plantel, passar as suas ideias. O Benfica passou a jogar melhor futebol, passou a ser mais objetivo e teve várias oportunidades até para ser campeão nacional, que era algo que possivelmente os adeptos do Benfica nunca imaginariam que seria possível com Bruno Lage quando ele assumiu a equipa em setembro de 2024 e, portanto, eu acho que é importantíssimo trazer esta nota positiva para os 5 pontos desta Liga, porque até a forma como Bruno Lage tentou sair dos problemas depois de ter sido público o áudio após a derrota frente ao Casa Pia, no meio das dificuldades comunicacionais, olhamos a esta distância e percebemos que o Bruno Lage conseguiu tirar muito positivo ao Benfica e até à sua forma de trabalhar, com a forma como teve também ao longo desta temporada. Há pouco mencionaste Ian Castro, também João Pereira, e agora acabaste de falar do Casa Pia. E em Portugal fala-se muito da questão projeto e dos projetos. Quais é que foram os mais consistentes desta temporada? Tu já os frisaste, Andreia, e foram efetivamente aqueles que nós na distância poderemos olhar e dizer que estão aqui dois bons exemplos em que as administrações se devem agarrar quando acharem que devem despedir um treinador. Porque Ian Castro e João Pereira foram contestados, eu diria, desde as suas contratações. Quem é Ian Castro? Quem é João Pereira? Que experiência tem no futebol profissional? O que é que podem dar a estas equipas? São duas equipas vaticinadas à descida, são dois treinadores vaticinados a serem despedidos nas primeiras jornadas, e o que é certo é que no meio das termideiras as administrações confiaram nos dois treinadores e eles demonstraram não só uma identidade muito grande para as suas equipas, como as suas ideias foram bem assimiladas por parte das duas equipas. O Casa Pia e o Estoril Praia são dois grandes exemplos que nós devemos olhar do cimo da floresta e perceber que estão ali duas boas árvores, porque efetivamente as administrações não se deixaram influenciar por focos de não serve, é melhor encontrar uma solução, e acreditamos todos que tenha existido essa situação ao longo da temporada, e o que os dois treinadores conseguiram demonstrar e os dois clubes foi essa grandeza de acreditar num projeto em longo termo e não acreditar num projeto de resultados. Tivemos outros exemplos que iremos falar nos negativos que acabaram por não ter esse sucesso,
e estes dois eu acho que devem estar aqui realçados, porque apesar de não terem conseguido, por exemplo, lugares europeus, eu diria que ninguém esperaria que estas duas equipas conseguissem o que conseguiram ao longo desta temporada, ao estar tranquilamente numa tabela classificativa, ao conseguirem ombrear. O Casa Pia ganhou ao Braga 2 jogos, na Pedreira e também em casa. O Estoril Praia vendeu cara à derrota em grande parte das equipas com quem perdeu e, portanto, eu acho que estes dois exemplos são muito positivos para o futebol português, que é perceber que em determinado momento nem sempre se pode ganhar e nem sempre se vai ganhar, mas quando a ideia está bem montada, a proximidade da vitória vai estar sempre mais perto. Como última nota deste tema do dia, o último ponto positivo, há alguma coisa a dizer sobre os adeptos? Eu acho que é muito importante trazermos esta nota sobre os adeptos, porque a 2 jornadas do fim do campeonato conseguimos perceber estatisticamente de que tivemos mais gente nos estádios. E esse é um fator que devemos realçar. Foram ultrapassados os 3,5 milhões de adeptos nos jogos de futebol da Liga Portugal Betclic, números que se aproximaram dos 4 milhões também com estas 2 últimas jornadas, muita gente nas bancadas, eu diria até que de uma forma muito ordeira, pese embora alguns casos que basta um para ser um mau exemplo de um adepto quando faz algo nas bancadas que não deve, mas eu acho que o facto de mais gente ter tido vontade de ir ao estádio, de procurar os estádios, de apoiar as suas equipas, é algo que aqui devemos realçar e sustentado neste número estatístico de casas mais bem compostas, estádios com lotações mais robustas, e mais adeptos, no grosso modo, também nos estádios de futebol, com perto de chegar aos 4 milhões também no seu modo geral ao longo das 34 jornadas. O tema do dia está disponível em todas as plataformas de segunda a sexta-feira e não se esqueça que hoje há novo episódio de Ataque Rápido com um balanço à época em Portugal.